Olha, a gente está aqui para dizer primeiro que o governo, que tinha muitas ponderações razoáveis sobre a questão da CPI, nós temos uma pauta econômica pela frente, temos arcabouço, reforma tributária, temos que votar as medidas provisórias. De fato, nós temos uma investigação séria acontecendo no Supremo. Essa semana está tendo um julgamento que já tem uma maioria, transformando mais de 100 golpistas em réus. Mas, depois dos fatos, das assinaturas dos fatos, nós vamos para a CPI. E eu estou convencido que essa CPI vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Porque uma coisa eles não vão conseguir mudar com falsas narrativas. Todos sabem que foram as bases bolsonaristas que atuaram naquele dia 8 de janeiro. Foram eles. Isso eles não podem mudar. E eu acho que nessa CPI nós vamos atrás dos financiadores e vamos atrás dos autores intelectuais. O primeiro nome que nós queremos chamar é do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Você sabe que o presidente Lula, desde o início, no dia 12 de janeiro, numa entrevista, no café da manhã com o jornalista, ele disse: para mim abriram aquela porta do Palácio do Planalto. A gente sabe que houve um encontro do comandante, do general, que chefiava o comando militar do Planalto. 2 dias antes do que aconteceu, o ex-ministro da Justiça e o então secretário de Segurança, Anderson Torres. Então nós vamos com muita energia para essa CPI. Estamos separando os melhores quadros para estar lá. Lá no Senado já tem uma turma: Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Humberto Costa, Omar Aziz. Vamos preparar os melhores para participar. Agora, eu chamei essa coletiva para dizer o seguinte: há uma maioria do governo. A presidência vai ser do governo, do bloco governista, não é do governo, do bloco governista. E o relator também. Essa história de que o autor do pedido de CPI vira presidente ou relator, essa história não existe. Isso aqui é quando há acordo. Nós nunca aceitaríamos, e eu chamei também para falar sobre isso, que o autor desse pedido de CPI, um deputado do Ceará chamado André Fernandes, que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por sua participação nos atos de 8 de janeiro. Ele fez uma gravação no dia 6 de janeiro, convocando as pessoas a estarem aqui em Brasília no dia 8. E no dia 8, ele fez uma segunda postagem, com o armário do ministro Alexandre Moraes quebrado, e ele postou embaixo: se rir, vai preso. Uma atitude de deboche. Essa turma não pode presidir uma comissão parlamentar de inquérito séria. Então nós estamos chamando essa coletiva para dizer aqui: nós temos nossos cálculos, são blocos partidários, mas eu posso afirmar que de 16 senadores, pelos nossos cálculos, pelo menos 11 vão fazer parte desse bloco governista. Na Câmara, a gente também tem números, porque tem blocos que são de partidos do governo e outros de oposição. Mas também pela nossa contabilidade aqui, mesmo você fazendo subdivisões dentro do bloco, nós vamos ter uma maioria governista de 9 a 10 deputados. Eu quero deixar isso claro, porque nos incomodou muito essa narrativa deles, que vão estar na frente da CPI. Esse André Fernandes, nós estamos estudando todas as medidas possíveis para que ele não participe dessa CPI, ou participe como investigado. Ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que um investigado pelo Supremo Tribunal Federal vai ser presidente de uma comissão como essa? Não pode. Então a gente chamou essa coletiva para dizer isso. Nós estamos nos preparando. Eu vejo a nossa turma, porque a preocupação central, Rogério, antes de você quiser falar, é o seguinte: a gente não pode parar o governo. O governo não pode parar. Tem arcabouço, reforma tributária. Então a ideia é separar alguns quadros para ficarem exclusivamente, separar alguns quadros para ficar exclusivamente nessa função de CPI. A gente tem gente experimentada. Eu volto a dizer, foi um tiro no pé. Para a narrativa deles nas redes sociais, essa história podia até colar para o pessoal deles. A instalação de CPI, eu acho que a gente vai aprofundar, vai pegar financiadores e vamos atrás dos autores intelectuais. Eu acho que o Anderson Torres
é a ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bem, pessoal, nós estamos muito tranquilos em relação aos rumos que a CPMI vai tomar. O governo estava com cautela porque, é óbvio, você é governo, tem que governar, dar centralidade nas questões econômicas, sociais, como o presidente Lula vem fazendo. Então ele, nos 100 dias de governo, reintegrou vários programas que tinham sido aniquilados e está dando estabilidade econômica, buscando fazer o Brasil crescer e gerar emprego. Agora, eu particularmente, já desde o início, achava que uma CPMI já deveria existir. Cheguei até a propor uma CPI aqui na Câmara para investigar aqueles fatos. Porque com essa base bolsonarista não há razoabilidade. Então eles começam a fazer narrativas que são contra a história. Para quem acredita que a Terra é plana, acreditar que o governo que estava para sofrer um golpe tem responsabilidade em alguma coisa, é só mesmo para quem acredita em tipo de coisa como essa, como terra plana. Então eles invertem a narrativa, como ontem também Eduardo Bolsonaro quis fazer na Comissão do Trabalho, depois que quase agrediu a tapa um deputado do PT e agora ele está querendo sair de vítima. Então esse processo deles não vence nenhum tipo de debate. Como diz o Mino Carta, da Carta Capital, até o mundo mineral sabe quem é que fez os atos de vandalismo e quem estava por trás do golpe. Portanto, isso tem que vir desde as declarações de Jair Bolsonaro, desde a minuta do golpe que foi encontrada com Anderson Torres, repassando pelos quartéis que estavam lotados de bolsonaristas para armar o golpe até o dia 8 de janeiro. Então isso vai ficar demonstrado. Eu acho que o governo, a base do governo, nós vamos agora com muita sede enfrentar essa discussão e esse debate político. Olha, vocês viram que do vídeo de ontem, eu passo aqui para o Pedro Kizai, mas do tal vídeo de ontem, já encontraram agora quem era o major que oferecia água para os manifestantes terroristas que estavam quebrando o palácio. E era alguém indicado pelo general Heleno. Então, no próprio vídeo, quando você fuça, porque eles tamparam a cara dos outros, você vai encontrar o dedo dos bolsonaristas. Como disse o Lindenberg, o presidente Lula tem toda a razão. Quem por dentro estava também fazendo a facilitação desse processo. E eram, evidentemente, bolsonaristas que estavam lá. Isso a Polícia Federal já tem muito dado, isso vai ficar claro a partir de então. Então nós vamos para a Comissão Parlamentar de Inquérito, levando a verdade, levando dados e fazendo um debate político. Muito brevemente, eu sou historiador e estou dialogando aqui com a imprensa brasileira. Qual é o fato e quais as pessoas que participaram do fato de 8 de janeiro? Tem algum questionamento na imprensa brasileira de onde vieram as lideranças que depredaram os 3 poderes? As motivações que envolveu a véspera e o dia em dezenas e centenas de redes sociais? Terceiro, o que eles fizeram é por uma motivação, que é o tema da democracia e a não legitimidade do processo eleitoral. Portanto, pode-se fazer qualquer coisa numa CPI de tentar mudar a interpretação desses fatos históricos. Acho muito difícil, muito improvável, para não dizer impossível, a não ser aqueles que acreditam que a prática da mentira seja a prática política na República Brasileira. Aqueles que acreditam que os fatos, que a verdade deve movimentar a política e a democracia, não tenho dúvida que a CPI vai contribuir para a história brasileira, para a história política e para a cultura política, não só os responsáveis, os financiadores, os fomentadores, os autores intelectuais, mas como vai se reafirmar a importância da democracia neste país. Portanto, essa é a síntese que nos move e nos movimenta, paralelo a fazer parte do governo, fazer as mudanças e reconstruir esse país. Nós vamos para efetivamente desmontar as narrativas. A história não é feita de narrativa, é feita de processo histórico. Na imprensa se chama de fato histórico. E a CPI vai ajudar
desmascarar, descortinar as mentiras que veio sendo construídas até o início da CPI. A partir de agora, a verdade vai nos libertar e vai fortalecer a democracia e a história do país. Pessoal, sim, pode. O senhor falou que nas suas medidas vai evitar que o Fernando participe da CPMI. Isso. Como isso vai ser feito? Quais medidas? Não, ele é investigado. Você veja, uma pessoa investigada não pode investigar. Ele não, na minha avaliação, a gente colocou o corpo jurídico nosso para ir atrás do tema, mas ele não tem a menor condições, ele é interessado na causa. Ele está sendo julgado, ele pode ser condenado. O que ele fez foi muito grave. Incitação ao crime. Ele chamou o ato de 8 de janeiro. Ele depois publicou uma foto do armário do ministro Alexandre de Moraes quebrado. Ele é investigado, ele pode ser condenado. Ou seja, ele participar da investigação é para atrapalhar a investigação. Pode ser por meio do mandado de segurança, caso Nós estamos estudando. Nós colocamos na mão do nosso corpo jurídico, Do PT ou do governo? do PT, para tratar desse tema. Vamos à justiça e tem a questão do regimento da Liga. O regimento, o artigo 48 do regimento interno da Câmara e o 306 do Senado, colocam que nenhum deputado, no caso do Senado, nenhum senador, pode votar em assuntos de interesse pessoal. Se ele não pode votar, ele não pode também, tendo o assunto de interesse pessoal, ele está sendo processado no Supremo, no nosso entendimento, fazer parte. Votar, com certeza, ele não poderá na CPI, porque o nome dele estará incluído dentro desse processo. Fazer parte é o estudo que nós estamos fazendo. Pode ser resolvido através de uma questão de ordem do regimento interno a ser analisado. Mas pode também. Eu acho que o bom senso. Judicial, mas o bom senso é claro. O bom senso, eu creio que até o PL tem que pensar várias vezes antes de indicar o nome do André Fernandes. Tem que votar e não votar. Porque isso não é uma questão simples. Deputado, por favor, você falou que tanto liderança, presidência, quanto relatoria será do bloco governista. Isso já é um acordo? Não é acordo, porque aqui, olha, artigo 10 do regimento interno do Congresso, que fala que é eleição para presidente, e o presidente designa o relator. Então nós temos uma maioria, que não é uma maioria pequena nesse caso. Quando eu falo que esse pessoal bolsonarista deu um tiro no pé, porque eles pensavam, eles ficavam com aquela narrativa de infiltrados, a gente vai mostrar que não tem um infiltrado, que a gente vai nome a nome dos presos que estão indo. O ele acaba respingando no governo, não? O jeito que a Hein, deputado? No blocão tem estudo governista, tem uma governo. Eu gostaria de saber se há algum acordo para que a presidência ou a relatoria fique no campo governista. Se eles Deixa eu te explicar. Cada bloco tem um grupo de partidos, na Câmara mais ainda. É um grupo de partidos que são governistas e outros não. São os líderes que indicam. Nós temos um bloco no Senado, que o MDB faz parte, o União Brasil faz parte, tem 6 senadores. Eu tenho conversado com o senador Renan Calheiros, com o senador Randolfo. Eu sou vice-líder do Randolfo no Congresso. É por isso que a gente está tratando tanto desse tema de CPI, porque como é a CPI mista, a gente da liderança do Congresso vai estar à frente, vamos estar trabalhando isso. Então, desses 6, eu sinceramente acho que nós vamos ter quase todos os 6. Acho que os 6. Do bloco do PSD, PT e PSB, ali, PSD lá é Otto, Omar Aziz, entendeu? Nós vamos ter Estado dominado, o PT também nós vamos ter 5. Eu diria que no Senado, eles vão ter 3 do PL e podem ter 2 do PP e do Republicano. Nós vamos ter 11. Na Câmara, tem? Aqui é Câmara. Na Câmara é outra história. Né? Felipe Carreiras é do PSB. Aqui eu acho que vai ter uma divisão interna, o peso de cada partido. Mas eu acho que desses 5, sinceramente, nós vamos ter maioria. Nós vamos ter maioria aqui dentro. Desses 5, pelo menos 3, nós vamos ter maioria. Do bloco do MDB, PS Republicanos, aí é o Marcos Pereira e o Isnaldo. Eu, sinceramente, não consigo ver nesse bloco que a gente não tenha 3. Fora isso, tem 2 nossos. Tem um do PSOL. Você pode fazer todas as contas, todas as variações. Nós vamos ter maioria na Câmara, eu não sei dizer o número na Câmara. No Senado é mais fácil, mas nós vamos ter maioria. E vamos começar a eleição quando chega o mais velho dos membros da CPI. Senta lá,
faz o processo eleitoral e nós vamos eleger o presidente. E o presidente imediatamente designa o relator para apresentar seu plano de trabalho. Deputado, mas até o nome das assinaturas da CPI tinha deputado do MDB, tinha deputado do Brasil. Quem indica é o líder. O governo vai agir para que os líderes desses partidos que são da base... O líder do PMDB chama Isnaldo Bulhões. Eu não tenho a menor dúvida que os nomes indicados pelos Isnaldo Bulhões vão ser nomes que vão estar associados a esse bloco, que é um bloco governista, um bloco suprapartidário. Eu não tenho a menor dúvida. Não, veja bem, eu sou vice-líder do governo. É claro que, na Câmara, é claro que não é o governo que vai fazer as indicações, vamos separar bem. São os partidos. São os partidos. Agora, vários desses partidos e desses líderes de partido também são líderes da base do governo. Então é evidente que esses partidos vão estar discutindo entre si, nós vamos discutir enquanto partido, para evidentemente tentar realizar que essa maioria seja efetivada. O que o Lindbergh está dizendo, ele tem razão, é que é o que tudo indica. Pela composição das lideranças, nós teremos maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Ele perguntou se nós temos medo que eles transformem isso no circo. Ora, o presidente Lira ontem anunciou já a comissão de ética que vai funcionar. Ele está muito determinado a não permitir que as coisas descambem aqui na Câmara, como vem acontecendo em diversos fatos. Ontem, repito, aquele fato terrível do filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, querendo espancar e ameaçando e xingando palavrões em relação ao deputado. Isso, se eles fizerem, eles terão punidos. O debate vai estar sendo assistido, terá que ser um debate de provas, concreto. Por isso nós não temos medo algum. Apenas o governo, repito, não queria a comissão parlamentar de inquérito, porque queria fazer aquilo que é essencial aqui dentro. Mas, posto que isso vai acontecer, é necessário que a gente haja com vigor dentro da realidade dos fatos. Então, a gente não tem que vir um ciclo. A verdade vai prevalecer, pessoal, e é simples ver a verdade. Quem é que quebrou isso aqui? Quem é que quebrou o Senado? Quem quebrou o Palácio? Isso é muito óbvio. Então, não é possível que eles consigam, nós não vivemos no nazismo, fazer como Goebbels, né? Falar 1000 coisas de mentira para virar verdade. Isso não vai pegar. O Pedro da Globo News, depois o seguinte, hoje, por exemplo, a gente tem uma comissão de segurança que a base do governo, de alguma maneira, achou que essas discussões estavam dominadas pela oposição, para relaxar e virar um palco de oposição. A minha dúvida é, na CPI, quem que o governo, principalmente do PT, pretende indicar para a linha de frente, até porque imagino que ali seja uma prioridade do governo, e como que isso vai ocorrer para não desfocar também a linha de frente nas pautas prioritárias, como acabou-se a reforma, que vão estar acontecendo paralelamente. Esse equilíbrio é que é fundamental para o governo. Tem que escolher quadros experimentados para estar na CPI e não pode parar a pauta, porque a pauta tem que caminhar com velocidade. Eu acho que, por ser uma escolha dos líderes, vai ter uma escolha que deixa o quadro mais bem definido, não é como uma comissão de segurança. Então vamos tentar, claro, escolher pessoas a dedo ali, como eles também. Só que a gente tem uma maioria nesse processo. Não dá para antecipar agora os nomes que vão compor a liderança. Eu posso falar no Senado. Eu estou lá conversando muito. Aquela turma que teve à frente da CPI da Covid, toda quer participar. Renan Calheiros quer participar. Pode ser, quem sabe, um bom relator. Omar Aziz, Randolfo Rodrigues. Eu vi o Cid Gomes dizendo que queria participar também. Humberto Costa. Então é uma turma muito experimentada. Essa turma está animada para participar. Na Câmara, os líderes ainda vão conversar. No PT a gente não definiu. Eu estou como vice-líder lá do Randolfo. O seu ACPMI, ministro, a gente está preocupado, está designando pessoas para começar essa articulação também, em contato, claro, com a liderança da Câmara, com a liderança do Senado. Mas eu acabo dizendo, Pedro, que nós estamos esperançosos que a gente vai conseguir um equilíbrio bastante positivo para os partidos que integram a base governista. Obrigado, eu só estava usando o termo regimento da Câmara, mas o que manda é o regimento comum, né?
É o comum. O que eu estou usando é regimento comum. Artigo 10, parágrafo 2º. Se alguém ainda insistir nessa tese de que o autor do requerimento, do pedido de CPI, tem que ser presidente ou relator, basta ler o artigo 10 do regimento comum, parágrafo 2º, que está lá dizendo que tem que ter eleição. Assim também é o regimento da Câmara e o regimento do Senado. Para vocês terem uma ideia, eu fui relator da CPI de Brumadinho, no caso do crime da Vale em Brumadinho. A autora foi a deputada Joyce Hasselmann. Ela sequer foi da CPI. Foi uma escolha que o partido fez, não obrigatoriamente tem que participar sequer da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então isso é a escolha dos partidos e a eleição entre os membros. Já tem nomes para presidente? Não, vai ser alternado. É o nome do Senado para presidente e um da Câmara para relator ou vice-versa. Deputado, o governo não contava com essas imagens vindo à tona 100 dias depois. Eu queria saber, vocês não têm À frente aí, nessa CPI outras imagens, outras informações vindo à tona que possam colocar essa esperança? De forma alguma, nós estamos muito seguros. Eu queria terminar aqui dizendo isso, nós estamos muito seguros. Na verdade, a gente estava muito dividido no começo. O deputado Rogério Corrêa foi um dos autores de um pedido de CPI sobre esse tema. Se vocês conversarem com o senador Jacques Wagner, líder do governo do Senado, ele era a favor da instalação. Fernando também, eu defendi isso no começo. E a gente não foi nessa por motivos bem razoáveis. Primeiro, não desviar a pauta, né? Segundo, porque estava acontecendo, ao contrário da CPI da Covid, que era do governo Bolsonaro, está havendo uma investigação séria comandada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, nós não temos temor algum. Nós queremos que todos os que participaram por atos de ação e de omissão sejam responsabilizados. No caso do general G. Dias, houve uma quebra de confiança, porque o presidente Lula, volta a falar, foi o primeiro a dizer, no dia 12 de janeiro, que abriram as portas do Palácio. Eu acho que nessa CPI vai ter a participação, vai vir à tona de militares. Como é que o comando militar do Palácio, num dia daquele, estava tão desguarnecido? Eu falei para vocês do encontro do general que comandava o comando militar do Planalto com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, no dia 6. Isso tudo vai vir à tona. O que a gente quer, e eu falo com muita sinceridade, é a verdade. Se teve alguém que pecou por omissão, tem que pagar. Não tem problema nenhum para a gente. Agora, a gente sabe, uma coisa que eles não vão conseguir desviar é um fato muito concreto. Foram eles, de forma desorganizada, que atentaram contra a democracia. Isso vai vir, vai ficar cristalizado. Eu acho que vai ajudar a gente a remontar aquela frente democrática e vai ajudar a gente a isolar novamente o bolsonarismo. Eles deram um tiro no pé. Vamos encerrando. Só uma questão em relação ao vídeo que você falou. Eu acredito sim. Posso responder, Rogério? É você encerra. Tá. Pode, eu fale. Não, é o seguinte, em relação ao vídeo, o Lindbergh fala sobre o GD. O vídeo, agora descobriram quem estava lá, além do GD. O Major José Eduardo Natário de Paula, que foi indicado pelo general Heleno, e ele era um dos principais acompanhantes do Jair Bolsonaro, inclusive durante a campanha eleitoral. Esteve com eles, por exemplo, na campanha de Juiz de Fora, agora, não aquela vez, mas nessa agora, de Juiz de Fora, e várias outras cidades, como Foz do Iguaçu, inclusive. Então, este é quem estava lá distribuindo água para os manifestantes bolsonaristas que lá estavam. Então começa a aparecer naquele vídeo também a verdade do próprio vídeo. A Polícia Federal, pessoal, já tem esses vídeos. O Supremo Tribunal Federal já tem esses vídeos. Então eles fizeram o escarcéu danado em algo que também é fake news, como vai ser esse vídeo. Vai ficar provado que tinham sim pessoas facilitando do Bolsonaro, que ainda estavam lá, porque aquilo era 8 de janeiro e GSI funcionava lá dentro. Se vocês conhecem lá um pouco, onde é hoje a SECOM, a Secretaria de Comunicação, está lá o ministro Paulo Pimenta, ali tudo era GSI, ali tudo eram militares do GSI que ficavam. Esse pessoal estava lá no 8 de janeiro. Então, por isso, esses vídeos também ficarão muito esclarecidos.
Pessoal, eu quero agradecer, só respondendo a questão do G. Dias. Eu acho que o G. Dias houve uma quebra de confiança, porque o presidente Lula queria os vídeos, queria ver tudo. E, na verdade, disseram que esse vídeo não existia. Eu não sei se o problema foi com o G. Dias ou foi com outras pessoas do GSI. Tinha muita gente do GSI que estava lá ligado ao general Heleno, como falou o deputado Rogério Correia. A gente não sabe, vai ter que investigar. Agora, eu acho que no mínimo houve leniência ali naquele momento, entendeu? Aquilo é um ato muito grave, tinha que decretar a voz de prisão a alguém. Mas o fato é que o presidente se sentiu um pouco traído por não ter o vídeo e descobrir um vídeo depois no órgão de comunicação. O fato é o seguinte, eu encerro dizendo isso. Falo com vocês, para a gente, nós queremos ir a fundo. Ação e omissão, se teve gente que se omitiu, nós queremos responsabilizar também, tá bom? Esse é o nosso espírito e vamos ao trabalho para instalar essa CPI. Eu quero muito. Mas não está definido, as lideranças vão ainda se reunir. A gente está acompanhando inicialmente porque é a liderança do governo no Congresso que vai começar essa articulação, entendeu? Não sabe, nem começou essa discussão. Volto a falar, eu estou falando mais como fazer parte da liderança do governo no Congresso. Valeu, pessoal.